É aí que eu falo que é melhor você ter um convertido, um novo convertido com muita força, com muita gana, que é mais fácil você temperar ele do que um que já nasce frouxo. Se ele nascer frouxo, para onde vai? Porque a tendência nossa já é dar uma, de vez em quando, a tendência nossa é dar uma esfriada, perde um pouco o pique. Ninguém aguenta ficar naquele pique forte assim, sabe? Aquela batida forte todo o tempo. Porque eu estava meditando em árvore, né? Quando você quer uma árvore com um tronco grosso, o que você faz? Você deixa criar muitos ramos em cima, muitos galhos. Aí o que acontece? A árvore em si, a planta fala assim: eu preciso suprir tudo isso. Aí ela desenvolve mais raiz e desenvolve tronco. Porque é em volta do tronco que passa a seiva que alimenta. Então, quanto maior o diâmetro, quanto maior a circunferência, mais ela vai conseguir nutrir. Então, quando esses galhos começam a aparecer e depender dela, ela fala: eu preciso suprir. É a mesma coisa que o carro está cheio, pega de repente uma subida e dá aquela sentida, não é? Naquele momento ali ele dá uma baixada na velocidade, você volta uma marcha, acelera, põe força e vai até vencer aquilo. E às vezes vence aquilo com pouca força, mas vence. Por quê? Porque aquilo não vai ser a trajetória toda, é um momento na trajetória, certo? Então, eu vejo muito isso, sabe? Que às vezes... e acontece isso com a pessoa na fé cristã. Quando você está só você e Deus, você é esse galho que está sendo suprido por esse tronco, que é alguém que está te conduzindo na fé. E como é que você amadurece? Quando você tem pessoas dependentes de você. Dependentes do seu conhecimento, dependentes ali de uma palavra de direção, de oração. Porque eles são galhos mais novos. Então você cresce e se fortalece muito é quando você tem dependência de você. Quando você é um galho livre, você é fraco, porque você está nas costas do outro. Entende? Então, essa questão, né, que nós vamos falar hoje é a parábola do servo vigilante. É uma questão que essa espera, a parábola do servo vigilante. Essa parábola, ela é contada no estudo como a 12ª parábola. Porém, aquela parábola do rico insensato que nós estudamos na última aula também. Então, essa parábola aqui, ela está no mesmo momento, sabe? É contada uma, depois em seguida já a outra, e é contado as duas parábolas junto, como a 12ª parábola. Então eu coloquei aí na impressão 12.1, porque 12 é aquela do rico insensato, que nós estudamos semana passada, e 12.1 é essa por quê? Porque as duas são consideradas como a 12ª parábola que Jesus contou. Isso são os estudos, né? Teoricamente, por mim, deveria ser a 13ª. Mas é contado como a 12ª, não sei por que causa ainda. Fica em Lucas 12, continuamos em Lucas 12, do 35 ao 48.
Você vê aí que em Lucas 12, ele começa, depois tem, não devemos temer os homens, depois tem a parábola do rico insensato. Aí, entre a parábola do rico insensato, a semana passada, e a parábola do servo vigilante hoje, nós temos as solicitudes pela nossa vida, que vai ter aquele versículo muito famoso aí, o versículo 34, porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Não é? Eu trouxe aí para os irmãos o texto que nós vamos ler. Ele é um texto com um linguajar um pouco mais antigo. Só que aqui, depois, na hora que for conversar versículo por versículo, aí eu não sei se eu coloquei todos, aí eu não sei. Mas aqui eu vou trazer também o versículo da NVI, que traz já uma linguagem mais atual. Quando a gente fala assim uma linguagem que está nos nossos tempos, nós falamos uma linguagem contemporânea. Então, aprenda essa palavra que os irmãos vão usar ela, vai precisar. Contemporânea quando está assim no próximo do período, sabe? Está quase no mesmo período. Então, a linguagem mais contemporânea, é uma linguagem mais dos dias de hoje, mas eles não mudam muito, por isso que a NVI acaba sendo uma linguagem boa, apesar que tem alguns momentos que ela alivia a palavra, alivia algumas palavras que deveriam ser firmes. Então eu gosto sempre de olhar algumas versões. O que é isso? Quando os irmãos tiverem uma Bíblia que tiver uma linguagem mais antiga, é legal ter uma Bíblia que nem essa da NVI, que é a Nova Versão Internacional. Principalmente no Antigo Testamento ajuda muito, porque a tradução do Antigo Testamento, ela vai falar assim, distância de um... ele usa umas linguagens bem mais difíceis. Então, a NVI traz uma linguagem um pouco melhor para entender. Então, não precisa nem de você investir num dicionário, é só você ter duas Bíblias. Eu gosto mais da versão Almeida Revista Atualizada, que é uma das versões assim que ela ficou muito boa. A minha é a versão corrigida, é um pouquinho anterior a ela, para mim também ela é muito boa, porque não alivia muito. Tem algumas palavras que elas têm que ser mais pesadas, sabe? Porque não adianta você querer aliviar o que Deus não aliviou. Não adianta. Sabe? Não adianta você querer aliviar algumas passagens firmes. Não adianta. É que nem você querer me dizer que Jesus pegou e fez um arratel de corda lá, pegou um negócio na mão lá, fez um negócio na mão com corda e saiu quebrando as mesas no templo falando manso. Aí todo mundo pensa que crente tem que falar todo o tempo, ele tem que ser manso, assim, parece que é um negócio meio... se até o próprio Jesus perdeu paciência, crente não pode perder paciência nunca. É claro, né, tem que tomar cuidado, né, ter esse contexto, ele perdeu a paciência em um contexto onde estavam fazendo a casa de Deus uma casa de comércio. E ele já vinha vendo aquilo há muito tempo. Então, um dia, ele explodiu. Certo? Ele não explodiu todo dia. Teve um momento que ele explodiu. Então, não adianta... a gente tem que pegar texto e ver o contexto para você poder usar. Você nunca pode pegar uma palavra também, um versículo isolado. Para você tirar uma lição de um versículo isolado, você tem que ler um pouco antes, um pouco depois,
período que é falado, o período que é falado isso, que nem Novo Testamento, nós começamos uma transição. Quando Jesus está pregando, nós temos a transição para a graça. Quando ele ressuscita, a graça, ela engatilha, ela entra em vigor. Mas até o momento que Jesus fala, dali para trás, até Moisés receber a lei de Deus, nós temos o período da lei. Antes de Moisés receber o período da lei, nós temos outros períodos. Nós temos outra justiça de Deus governando sobre o mundo. Então, cada texto em seu momento. Por isso que não é só ler a Bíblia. Não é só ler. Você precisa entender um pouco mais. Precisa ler com estudo. Porque nós estamos longe geograficamente, nós estamos longe culturalmente, nós estamos longe no tempo, na maldade. Exatamente nesse momento, nós temos o Talibã no Afeganistão dominando pela força, nesse exato momento, usando textos antigos, justificando a sua matança em cima de textos antigos, em cima de momentos antigos. Nesse exato momento. Quer dizer que... E aí, como é que fica? Entendeu? Matam as pessoas a sangue frio, publicamente, assim como Roma fazia no Antigo Testamento, ali no Novo Testamento. Mas, para você ver, a justiça deles hoje, ela é muito mais cruel do que a justiça de Roma. Porque a justiça de Roma, para ela pôr um homem na cruz, ele tinha que ser julgado e tinha que ver culpa nele. Tanto é que Pilatos vai dizer, eu não vejo por que crucificar esse homem. Falando de Jesus. Não tem acusação. Aí, ele fala assim, bom, só tem uma oportunidade de libertar Jesus. Usar a tradição que nós temos na Páscoa, de pôr 2 prisioneiros para ser liberto. E qual foi a surpresa dele? O povo gritou Barrabás, não gritou o Cristo. E para mim, é colocado aquela placa, Rei dos Judeus, em 3 línguas, para justificar a morte, porque não tinha como justificar aquela morte. Porque por mais que Roma tinha uma cobrança rígida para aquele tempo, para a nossa visão hoje, para aquele tempo, porque se nós estivéssemos lá naquele tempo, talvez nós não víssemos como nós vimos hoje. Por isso que eu sempre falo, você tem que se transportar para o momento do texto. Se transportar para o momento do texto, senão você faz interpretação errada. Então, para mim, é posto aquela placa, Pilatos, Rei dos Judeus, em 3 línguas, para que justificasse aquela crucificação, porque não havia na lei romana justificativo para crucificar Jesus. Ele não tinha do que acusar. Então, a única forma era Rei dos Judeus, por quê? Porque ele tomaria a posição de César, isso justificaria e ele passava livre. É uma crucificação injusta. Então só tinha um jeito dele correr, por quê? Porque mesmo ele sendo governador, a lei romana, e você vê Paulo tomando posse da lei romana, de tão séria que ela era, porque quando ele fala assim, como é que você achibata um cidadão romano sem antes ser julgado? Aí os caras tremem. Quando Paulo vê que está acontecendo um julgamento injusto, que chega naquele momento do barco, antes ele começa a ver um julgamento injusto, o que ele fala? Ele apela para César, ele apela para a cidadania romana. E ele é acatado. Então, quer dizer, a lei romana, ela dá muita base para a lei até hoje, para vocês terem uma ideia. E não era permitido julgamento injusto. Mas,
Toda vida haverá julgamento injusto, porque existe um homem corrompido atrás. O homem corrompido que eu falo é um homem que não renasceu, não nasceu de novo em Cristo. E não é só você aceitar Cristo. É um período de caminhada até você até você manifestar esse nascimento mesmo. Então, quer dizer, muitos juízes são homens corrompidos. Corrompidos pelo dinheiro, pelo poder, pela troca de favor. E por isso que eu falo, onde existir um homem, existirá corrupção. Toda a chance de existir corrupção. Toda a chance de haver injustiça. Então, quando as pessoas falam assim, você aprova a pena de morte, eu não aprovo. Ah, por quê? Porque eu sei que em algum momento da história vai acontecer injustiça. É só nós pararmos para olhar as informações que nós temos hoje. Pessoas presas, passa-se muitos anos até que consegue provar que ele foi preso injustamente. E se a pena de morte estivesse valendo? Nunca saberíamos? Nunca saberíamos. Pode acontecer manipulação, testemunha falsa. Então, não posso aprovar certas coisas porque homens estão julgando. Se Deus julgar, ele põe a mão e mata. Quem vai contra a justiça de Deus? Nem Satanás. Nem Satanás vai. Porque quando Deus bate o martelo, é perfeito. Amém? Vamos ler? Eu vou ler, aí o irmão, depois o outro irmão. Estejam cingidos os vossos lombos e acesas as vossas candeias. Pode ler. Assim que eu... Estejam cingidos os vossos lombos e acesas as vossas candeias. Isso. Não, 35 ainda. Ah, deu 36? 35. Ah, eu que leio. Isso, o senhor vai ler para mim ver a sua leitura. Ah, tá. Isso também me ajuda também a ouvir mais a palavra e tem algumas coisas que Deus já vai ministrando aqui agora. Eu pensei que estava aí igual... Não, vamos... 35, vamos lá? Estejam Cingidos os vossos lombos e acesas as vossas candeias. candeias. Acesas as vossas candeias. Isso. E sede vós semelhantes aos homens que esperam o seu Senhor, quando houver de voltar das bodas, para que, quando vier e bater, logo possam abrir-lhe. Pode ler. E sede vós semelhantes aos homens que esperam o seu Senhor, quando houver de voltar das bodas, para que, quando vier e bater, logo possam abrir-lhe. Amém? Isso. Vamos lá, senhor José. E sede vós semelhantes ao homem que espera o seu Senhor, quando houver de voltar das
bodas, para que, quando vier e bater, logo possam abrir-lhe. Amém. Eu vou ler agora o 37. Bem-aventurados aqueles servos, os quais, quando o Senhor vier, achar vigiando. Em verdade vos digo que se cingirá e os fará assentar à mesa, e chegando-se os servirá. Bem-aventurados aqueles servos, os quais, quando o Senhor vier, achar vigiando. Em verdade vos digo que se cingirá e os fará assentar à mesa, e chegando-se os servirá. Bem-aventurados aqueles servos, os quais, quando o Senhor vier, achar vigiando em verdade, vosso digo, e seguindo se cingirá e os fará assentar à mesa, e achará e chegando-se os servos servirá. servirá. Amém. E se vier na segunda vigília, e se vier na terceira vigília, e os achar assim, bem-aventurados são os tais servos. Pode. Se vier na segunda vigília, e se vier na terceira vigília, e os achar assim, bem-aventurados são os tais servos. E se vier na segunda vigília, e se vier na terceira vigília, os achar assim, bem-aventurados somos os tais servos. São os tais servos. Sabei, porém, isto, que se o pai de família soubesse a que hora havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Sabei, porém, isto, que se o pai de família soubesse a que hora havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Amém. Sabei, porém, isto, que se o pai de família soubesse a hora havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Amém. Portanto, estai vós também apercebidos, porque virá o Filho do Homem a hora que não imaginais.
portanto, estáis vós também apercebidos, porque virá o Filho do Homem a hora que não imaginais. Portanto, estáis vós também servidos, porque virá o Filho do Homem a hora que não imaginais. E disse-lhe Pedro: Senhor, dizes essa parábola a nós ou também a todos? E disse-lhe Pedro: Senhor, dizes essa parábola a nós ou também a todos? E disse Pedro: Senhor, dize esta parábola a nós também a todos. E disse o Senhor: Qual é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor pôs sobre os seus servos, para lhes dar a tempo a ração? E disse o Senhor: Qual é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor pôs sobre os seus servos, para lhe dar a tempo a ração? Ração ou razão? Ração. A ração. É porque está ligado, esse servo está ligado com a palavra escravo. E o escravo, ele era visto assim, que você gastava uma alimentação anual com ele. E tinha um custo. Faz tempo que eu não leio sobre isso. E tem essa questão da ração, que é nesse sentido, que seria o custo anual de um escravo. Que era esse, e em cima disso se fazia o valor do escravo. Por isso usa essa palavra ração. Essa palavra ração é no sentido... Porque aqui está escrito servo, mas ali no original é um escravo. E existem várias palavras para escravo. Existem vários níveis de escravo. Por isso que nós não conseguimos entender perfeitamente certas mensagens, a menos que você realmente vá entender o que estava escrito lá, qual que era, entendeu? Porque você tem o escravo mais baixo, que é o conservo, que seria o conservo. Aí você tem um escravo que é um pouquinho melhor, que é confiante, que você coloca sobre os outros escravos, que é o servo. Entendeu? Então essa palavra ração, para nós hoje, como nós só compramos ração para bicho, nós não entendemos isso, entende? Porque isso aqui está ligado ao custo anual de um escravo, à alimentação dele. Então, por isso que ele vai falar, para lhes dar a tempo a ração, que era essa alimentação do escravo. Pode ler, seu José, 42. E disse o Senhor: Qual é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor pôs sobre os seus servos, para Lhes dar a tempo a ração. isso.
Bem-aventurado aquele servo a quem o seu senhor, quando vier, achar fazendo assim. Bem-aventurado aquele servo a quem O seu senhor, quando vier, achar fazendo assim. Bem-aventurado aquele servo a quem o seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. em verdade vos digo que sobre todos os seus bens o porá. Em verdade vos digo que sobre todos os seus bens o porá. Em verdade vos digo que sobre todos os seus bens o porá. Mas, se aquele servo disser em seu coração, o meu senhor tarda em vir, e começar a espancar os criados e criadas, e a comer, e a beber, e a embriagar-se. Mas se aquele servo disser em seu coração, o meu Senhor tarda em vir e começar a espancar os Criados criados e criadas, e a comer e a beber e a embriagar-se. Amém. Mas se aquele servo Disser em seu coração, em seu coração, o meu Senhor tarda em vir, e começar a espancar os criados e criadas, e a comer e a beber, e a embriagar-se. Virá o Senhor daquele servo no dia em que o não espera, e numa hora que ele não sabe, e separá-lo-á, e lhe dará a sua parte com os infiéis. Virá o Senhor daquele servo no dia em que o não espera, e numa hora que ele não sabe, e separá-lo a ele, Lhe dará a sua parte com os infiéis. Virá o Senhor daquele servo no dia em que não espera, O não espera, e numa hora que ele não sabe, e separar
dar-lo-á e lhe dará a sua parte com os infiéis. E o servo que soube a vontade do seu senhor e não se aprontou, nem fez conforme a sua vontade, será castigado com muitos açoites. E o servo que soube a vontade do seu senhor e não se afrontou, nem fez conforme a sua vontade, será castigado com muitos açoites. E o servo que sobre a vontade do seu senhor e não se Aprontou, nem fez conforme a sua vontade, será castigado como muitos açoites. Muitos açoites, repete. Muitos açoites. Amém. Mas o que a não soube e fez coisas dignas de açoites, com poucos açoites será castigado. E a qualquer que muito for dado, muito se lhe pedirá. E ao que muito se lhe confiou, muito mais se lhe pedirá. Mas o que a não Soube e fez coisas dignas de açoites, com poucos açoites será castigado, e a qualquer que muito for dado, muito se lhe pedirá, e ao que muito se lhe confiou, muito mais se lhe pedirá. Amém. mais um que a não sobre e fez coisas dignas de açoites, como pouco açoite será castigado, e a qualquer que muito for dado, muito se lhe Pedirá, e a que muito se lhe confiou, muito mais se lhe pedirá. Se lhe pedirá. Repete. Se lhe pedirá. Amém. A língua tem que ir acostumando com essas palavras. Por isso que eu trouxe esse vocabulário mais antigo, apesar que o mais novo, o mais atual, ele não muda muita coisa, mas ele dá uma aliviada em algumas coisas. Porém, esse linguajar, ele ajuda bastante você. Amém? Aí atrás está muito do que eu vou falar. Aí os irmãos não precisam se ater a isso aí. Isso aí é para ajudar os irmãos depois estar lendo, estar fazendo anotações. Amém? Vamos ficar aqui no texto.
verso 35. Está escrito: estejam cingidos os vossos lombos e acesas as vossas candeias. Em outra linguagem, vai dizer: estejam prontos para servir. Então, cingidos os vossos lombos, cingidos os vossos lombos. O que, em outras palavras, estejam prontos para servir. Nós já vamos comentar mais sobre isso aqui, tá? E acesas as vossas candeias. Acesas as vossas candeias. Conservem acesas vossas candeias. Na nova tradução, eles não mudam muito. Eles só trazem essa palavra aqui, conservem acesas as vossas candeias. Bom, vamos lá. O que é candeia? Os irmãos conseguem ver daí? Consegue? Esse é o formato antigo de uma lâmpada. Não é? Eu vou pôr a imagem lá no vídeo. Você tem um vaso, aí eles têm vários formatos. Pode ser simplesmente um vaso aberto, mais fundo, ou pode já ter algum formato, não é, mais recente, com mais aperfeiçoamento no manuseio, não é, do barro ou de algo que sirva. Que nós tivemos aquela parábola que a mulher vem com o perfume de alabastro, e alabastro é um tipo de material trabalhado onde se colocava o perfume. Então, aqui nós temos vários formatos, mas nós temos o formato mais simples até um formato já mais bonitinho, que mostra que já aprendeu a manusear melhor os instrumentos, não é? E dá formato aí nessa candeia, nessa lâmpada da época. O interessante de não mudar para lâmpada é que lâmpada tem um formato e candeia, no caso, ela está direcionada a um tempo no espaço. Naquele momento, ela é figura de linguagem para te passar uma mensagem. Certo? Porque a candeia aqui, vamos pegar aqui não é? Você tem a luz dela através de um pavio. Porém, para que ele tenha fogo, precisa ter óleo. Para que haja luz, precisa haver óleo o pavio precisa estar mergulhado no óleo. E precisa também ter um recipiente para armazenar o óleo. Então, talvez seja por isso que não mudou para lâmpada na tradução. Por quê? Porque aqui, quando você vem para o formato, você tem uma mensagem. Nós vamos conversar com isso também. Estais cingidos os vossos lombos. Aonde é a região lombar? Dá uma olhadinha aqui. A região lombar está aqui embaixo. Próximo aqui da região do cinto nosso. Certo? Então, quando fala cingir os vossos lombos,
Aí você já imagina para que próximo de que região está. Porque não é uma linguagem muito trabalhada por nós. Cingir os vossos lombos. Mas o que é cingir os vossos lombos? Nós temos um formato que até hoje se aplica a algumas pessoas no Oriente desse tipo de roupa. E esse formato de roupa, ele é um formato para você andar tranquilamente. Você anda com esse formato de roupa. Você anda, porém você não corre. Você não tem mobilidade para servir, para guerrear, para fazer tarefas. Então, quando você tem o manto solto, você está numa situação confortável. Você está no momento que você está caminhando, você está relaxado, você não está tenso, você não está preparado para algo, para alguma tarefa ou para alguma luta. Em alguns textos que vai haver guerra, então eles falam, cingir os vossos lombos. Mas para quê? Para que você guerreie, para que a sua roupa não te impeça os movimentos. Tá? Então, quando fala cingir os vossos lombos, saia da posição de conforto. E esteja numa posição agora, onde qualquer coisa que vier, você esteja pronto. Então, saia da posição de conforto. Saia. Por quê? Porque as vestes estão revelando como é que você está com a tua mente. Então, veste revela muita coisa. Como é que está a sua mente? Principalmente aqui nesse contexto de veste, a veste, ela mostra, você está de forma relaxado, totalmente confortável, totalmente desprovido de preocupação. Você não está preocupado que alguém venha de frente com você e você tenha que sair numa batalha com ele, ou que apareça uma tarefa e você tem que estar pronto de imediato para ela. Porque é isso, cingir os vossos lombos. Já estar cingido, não andar em posição de conforto e totalmente despreocupado. Você estar em uma posição de preparado para o que der e vier. O que vier, eu estou pronto. O que vier, eu estou pronto. Então, por isso que a tradução não pode mexer muito nas palavras. Porque você tira a mensagem. Você tira a mensagem. Aqui os irmãos conseguiram ver? Não dá para ver perfeito. E eu não consegui achar uma outra imagem na internet que fosse uma imagem de uma foto mesmo, de alguém que tivesse se vestido e feito. Não tem. Então, esse aqui foi a melhor que eu encontrei para mostrar que o manto acaba se tornando uma bermuda, deixando totalmente livre para movimento. Agachar, levantar, pular, correr. E não mais imobilizando agora o movimento das suas pernas. Porque se o manto estiver solto, ele acaba sendo uma arma contra você. A sua própria veste te atrapalha. Então cinge-se os lombos. E você nota que o cinto agora ele acaba ajudando nessa função. Porque ele limita e te ajuda a cingir-se. Certo? Aí, os longos mantos com os lombos cingidos, não é? Então, os longos mantos orientais podiam impedir tanto o caminhar como o trabalho, a menos que fossem amarrados acima da cintura para dar liberdade de movimento aos pés e pernas. O cinto servia, portanto, a um propósito prático. Não se usava cinto. E outra, eu não sei se os irmãos já perceberam, quando as pessoas têm que fazer força, e hoje é mais comum isso, obrigar o colaborador a usar cinta na base da lombar, para que isso acaba restringindo alguns movimentos errados que venham a machucar a coluna, também da sustentação na base do abdômen.
Então, quer dizer, a questão do cinto e um cinto mais largo, ele acaba fazendo função também de te ajudar, não é? Quando ele acaba ampliando, não é? Multiplicando a sua musculatura do abdômen, a sua força acaba encontrando um ponto de apoio. Então, o músculo, na hora que ele se comprime, ele vem para o cinto. E o cinto volta a força para dentro do músculo. Sabe? Quando você pressiona, a força volta e acaba ajudando que tenha mais força na região lombar. O servo assim cingido estava pronto para a ação imediata, como cristão que removeu todos os obstáculos para servir a Deus e receber os seus favores. Quando eu li isso aqui, o servo assim cingido estava pronto para a ação imediata, como cristão que removeu todos os obstáculos para servir a Deus e receber os seus favores. Aí eu lembro lá da parábola do semeador. 100 pedras em excesso na terra e um servo que cresceu maior que o espinheiro. Quer dizer, um servo que é maior do que os enganos das riquezas deste mundo. Um servo que já passou por tribulações por conta da palavra e superou isso, e isso não o abateu. Então ele passou por essa fase. Olha que como a gente está pegando numa sequência, o anterior sempre acaba trazendo um apoio para o ensino posterior. Lembra? Conhecimento sobre conhecimento, em verdade, em verdade. Candeia, né? Vaso suspenso por um gancho fixado à parede ou esses que você coloca sobre a mesa mesmo. Candeeiro de óleo ou de cera ou vela de cera. Uma pequena tigela em forma de jarra, que nem eu mostrei ali, não é? Com um pavio. O pavio tinha que ser ajustado e a lâmpada enchida com óleo. Então, nós precisamos pavio ajustado, precisa ajustar pavio continuamente, manter óleo continuamente, o cristão não deve jamais negligenciar a sua luz. Ele não deve permitir que o seu pavio fique chamuscado ou que o seu óleo se esgote. A devoção pessoal, oração e leitura da Bíblia, o serviço fiel, manterão a lâmpada da alma ardendo com brilho. Para que você manter acesas as vossas candeias, conservem acesas as vossas candeias. Você precisa do óleo, do Espírito Santo, certo? E não só a parte do Espírito Santo, não é? Você precisa conservar ele dentro de você. Porque se você for uma candeia furada, vai se perder todo o óleo que for derramado. E se você não for um servo vigilante, o pavio, uma hora, ele embarga aqui e a luz apaga também. Então, quer dizer, para conservar acesas as vossas candeias, você precisa estar com prioridade. Prioridade não se escreve com S. Porque ou você tem prioridade ou você não tem prioridade. Porque não existe duas prioridades. Porque existe uma prioridade após a outra. Mas não existe prioridades em um mesmo momento. Então, vamos supor, prioridade em ter óleo. Tem o óleo, prioridade em manter o pavio ajustado.
Prioridade em me manter apto a manter esse óleo, não derramar ele, não perder ele. Não é? Então, o servo fiel manterá a lâmpada da alma ardendo com brilho. Devoção pessoal, oração, leitura. Aqui, essa parte aqui. Então você vê que eu não posso mexer muito em tradução. Eu tenho que mexer o que dá. O que não dá eu não posso. Porque eu tiro a mensagem. Eu tiro o que Jesus está falando para os discípulos. Porque para eles tudo isso é muito tranquilo. Porque todo esse conhecimento, para eles é muito tranquilo isso. Porque isso é contextual deles. Ter esse tipo de lâmpada, ter esse tipo de zelo para manter acesa uma lâmpada. Então, quando Jesus fala, isso bate de encontro com a pessoa muito tranquilamente. Só que nós hoje estamos distante disso. Então, nós precisamos não só ler, precisamos entender o contexto da época. Entender a dificuldade de manter uma candeia acesa. Entender andar cingido os vossos lombos. Quer dizer, você não vai andar numa posição confortável, despreocupado. Você anda em uma posição sempre pronto. Você está pronto, de imediato. Você anda pronto. Você não anda despreocupado, desprovido, tranquilamente. Você anda sempre pronto. Então, andar cingido e acesas as candeias. Deixa eu deixar aqui, enquanto tiver espaço. Conservem acesas as vossas candeias. Então, estar cingido, sempre cingido, nunca estar despreocupado, nunca estar relaxado. E conservar acesa as vossas lâmpadas, a vossa luz. Lembra que Jesus falou? Seja luz e sal. Você é aquele que chega e o ambiente escuro clareia. E você é aquele que chega e o ambiente ganha sabor. Porque depois que você acostuma com sal, é difícil você tirar. É mais fácil você pôr mais do que tirar. Não é? Verso 36. E sede vós semelhantes aos homens que esperam o seu Senhor, quando houver de voltar das bodas, para que, quando vier e bater, logo possam abrir-lhe. Agora, na versão mais, como aqueles que esperam seu Senhor voltar de um banquete de casamento. Esse bodas você pode ler ele como banquete de casamento. As bodas do Cordeiro. O banquete de casamento do Cordeiro. Banquete de casamento. Para que quando ele chegar e bater, possa abrir-lhe a porta imediatamente. Quer dizer, como os mantos amarrados e as lâmpadas ardendo com brilho, esses servos aguardam o retorno do seu Senhor das bodas. Eles não estão dormindo, estão vigiando, e servos fiéis nunca dormem em vigília. Estão sempre de prontidão, sem lâmpadas para ajustar no último minuto, sem tarefas negligenciadas para executar, antes de ficarem prontos para encontrar o seu mestre. Sempre prontos e assim podem abrir imediatamente. Porque aqui
a volta é iminente, a volta é certa e não precisa ter dúvida. Então, o que acontece aqui? Sede vós semelhante aos homens que esperam seu Senhor, quando houver de voltar das bodas, para que quando vier e bater, logo possam abrir. Imagina, se ele é Senhor, então ele é um homem de posse. E se ele está batendo para abrir, deve ser uma propriedade grande. Certo? Então, o servo precisa estar lá próximo do portão. Por quê? Na hora que ele chegar e bater, ele logo precisa entrar. Por quê? Ele pode ser vítima de assaltantes. Certo? Estamos aqui no contexto natural. Sede vós semelhante aos homens que esperam seu Senhor, quando houver de voltar das bodas. Quer dizer, se o homem volta de um banquete de casamento, os casamentos eram longos as festas. Não que nem a nossa, que nós saímos de casa às 6 horas e voltamos meia-noite, 1h. Eram vários dias lá na boda de casamento. Depende ao poder aquisitivo da pessoa, eram vários dias de casamento. Então ele sai hoje e provavelmente ele não volta hoje. Mas e se ele voltar? Então você precisa estar de prontidão. Porque quando ele chegar, ele é homem de posse, ele precisa entrar rápido. Porque ele não deve ter uma casinha, um lugarzinho pequeno. Ele deve ter muros à volta de um grande palácio, de um castelo, de uma grande casa. Então, precisa o servo estar lá no portão, vigilante para que ninguém entre e vigilante para ouvir quando o seu Senhor chegar. Então, aí nós vamos entender por que o Senhor fica tão grato quando ele encontra um servo desse tipo. Porque ele saiu e não falou quantos dias demorava a festa. Porque cada festa é um nível. É um nível de tempo. E com certeza ele vai voltar embriagado, vai voltar frágil. Não é o caso de Jesus, porque aqui é semelhante. Mas quer dizer, eu vim, e eu fui, e agora eu voltarei. E quando eu voltar, eu preciso que você esteja pronto. Não posso ver você dormindo, relaxado, tranquilamente, como se eu não estivesse para chegar. Você está com o Espírito, com o óleo e sua lâmpada acesa? Porque lembra as 10 virgens? Elas não entram na festa. Por quê? Não tem óleo na lâmpada. Displicência. Que hora que o noivo vem? Na hora que o noivo vir eu me preparo. Na hora que o noivo vir você precisa estar pronto. Pronto. Servindo. Pronto. Com a sua lâmpada acesa. Você precisa estar sendo luz naquele momento. Bem-aventurados aqueles servos, os quais, quando o Senhor vier, achar vigiando. Em verdade vos digo que se cingirá e os fará sentar à mesa, e chegando-se os servirá. Aí outra tradução fala, felizes os servos, cujo Senhor os encontrar vigiando. Quando voltar, eu lhes afirmo, que ele se vestirá para servir, fará que se recline à mesa, e virá servi-los. Tal fidelidade da parte dos servos produz generosidade da parte do Senhor. Ele fica tão satisfeito que, em vez de sua habitual refeição, na qual eles o servem, o próprio Senhor os servirá enquanto eles comem. Todo santo que for arrebatado, levado para o céu, para as bodas do Cordeiro, vão ser servidos. Porque você vai chegar
Então, como você era um servo vigilante, pronto, e quando ele chegou, você estava servindo e estava aceso, vivo, então, agora esse senhor fica feliz. E ele quem serve agora, porque ele saiu, não falou o dia que voltava. E quando ele chegou, imediatamente o servo abriu o portão, mostrando prontidão, mostrando que ele não estava relaxado. E se vier na segunda vigília? E se vier na terceira vigília? E os achar assim, bem-aventurados são os tais servos. Mesmo que ele chegue de noite ou de madrugada, mesmo que ele chegue de noite ou de madrugada, felizes os servos que o Senhor encontrar preparados. Eu trouxe essa vigília para a gente conversar um pouquinho sobre isso aí. Porque nós temos dois momentos na história. Nós temos um momento de vigília dos judeus, e nós temos um momento na história das vigílias dos romanos. Então, se eu te ensinar a vigília desse momento, eu estou no momento dos romanos, da vigília romana. E se eu não te falar desse momento, o que é isso? No Novo Testamento, a partir do momento que traz o Novo Testamento, nós estamos aqui, na parte dos romanos. Só que no Antigo Testamento nós temos uma vigília diferente, que é a vigília do judeu. Eu deixei escrito aí para os irmãos. Os judeus dividiam a noite em 3 vigílias. Vigílias. A primeira, o princípio das vigílias, ia desde o sol posto, normalmente ali por volta das 6, depende da questão de estação, até 10 horas da noite. O sol se pôs até 10 horas da noite. Então eu vou pôr aqui para nós 22 horas. Então aqui nós temos a primeira vigília. A segunda vigília, automaticamente, prolongava-se até as 2 horas da madrugada. Então nós temos das 22 horas até as 2 horas. E a terceira vigília vai ser das 2 horas até a vigília da manhã. Existem algumas passagens no Antigo Testamento, Lamentações de Jeremias, Juízes 7:19, Salmos 11.1, que aí você vai ter isso aí. Depois, no tempo dos romanos, nós temos agora 4 vigílias. Que é o período agora que é escrito esse texto. Então começa 6 horas, 18 horas, e vai, segundo costumes romanos, em 4 vigílias. 6 horas da tarde a 6 horas da manhã, de 3 em 3 horas cada uma. Então das 18 horas a 21 horas, nós temos a primeira. Das 21 horas até as 24 horas, que é a meia-noite, a segunda vigília. Depois da meia-noite até as 3 horas, terceira. E das 3 horas até as 6 horas, a quarta vigília.
Os irmãos têm aí, tá? Depois. Então, por isso que ele fala, se aquele senhor chegar na segunda vigília, meia-noite, ou na terceira vigília, 3 horas da madrugada. Entre meia-noite e 3 horas. Imagina o cara chegar 3 horas da madrugada, depois de 15 dias fora de festa. Aí você esperou 15 dias. E se ele resolveu ir para outro lugar e foi aparecer depois de 30 dias? Aí o cara me chega já no final da terceira vigília, 3 horas da madrugada. Então, quer dizer, tem que mostrar, realmente se mostra uma passagem aonde de perseverança. Mostra uma passagem aonde você não pode realmente afrouxar. Você vai passar todo esse tempo com seus lombos cingidos, de prontidão. Todo esse tempo mantendo, conservando acesa a sua lâmpada. No caso, a lâmpada é você. Você precisa estar brilhando todo esse tempo. Precisa estar cingido, estar pronto, servindo e executando as tarefas todo esse tempo. Para quando ele chegar, ele chega no momento que ele não avisou. E ele pode chegar na madrugada, que seria a hora mais difícil de um servo estar acordado. Eu não sei, quando eu trabalhava à noite, 4 horas da madrugada é a hora do tombo. Ou eu tinha que estar em atividade intensa, ou eu estava ferrado. 4 horas da manhã é a hora que... 3 a 4 horas da manhã era a hora que o sono batia de forma assim terrível. Para mim era esse momento. E não era só para mim também, eram outras pessoas também, era 3, 4 horas da madrugada. Acordar ou estar acordado é bravo. Por quê? Porque esse servo, ele acorda bem cedo para trabalhar. E por mais que esse esteja ali revezando, o sono do dia nos cansa. Entendeu? E provavelmente ele trocou o turno o quê? 6 horas da tarde, que é a hora do judeu. Que é a hora que hoje, não é? Depois romano, vira o dia dele. 6 horas da tarde, 18 horas. Já é noite, né? Então, não é fácil. Então, realmente, tem que estar realmente de prontidão. Realmente, muito ali, com muito zelo, não é? Em estar pronto. Tem que estar realmente... Porque se você conservar aceso, provavelmente então você vai estar pronto para servir. Vai estar sempre pronto para servir. Porque uma coisa leva a outra. Uma coisa puxa a outra. Então, uma recompensa, uma gratidão por terem sido vigilantes até essa hora. A hora difícil de permanecer acordado, o cansaço já castiga, o sono vem. Essa passagem, né, está ligado à volta, à vinda de Jesus, certo? Aqui Jesus está tratando. Aqui Jesus está tratando da segunda vinda dele. Já dando uma dica. Já dando uma dica que a hora que ele vem, não cabe você saber. Tanto é que em Mateus 24, nós temos um texto próximo, muito próximo do que nós estamos vendo aqui. Do que nós vamos ver aqui, principalmente agora do verso 39 para frente. Em Mateus 24, a partir do verso 43, vai dizer: mas considerai isso, se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. E começa até o verso 51, muito próximo disso que nós estamos falando. Aí algumas pessoas pensam assim, é o mesmo texto, é o mesmo momento? Não, não é o mesmo momento. São palavras muito semelhantes, iguais, mas não é o mesmo momento. Se entende que Lucas, que é esse que nós estamos vendo aqui, foi relatado durante o ministério na Pérea. E o relato em Mateus, ele ocorre na semana da paixão em Jerusalém.
Então, são duas palavras, é um reforço daquilo que já tinha sido dito. Normalmente Deus sempre fala com nós, eu sempre tenho essas experiências. Ele sempre, no mínimo, 2 vezes. Sempre alguma orientação de Deus, alguma informação de Deus que veio até mim, sempre no mínimo 2 vezes, 2 confirmações. É de 2 a 3, no mínimo, confirmação. Nunca fica só numa palavra. Se alguém te der uma palavra, guarde ela e espere mais um pouco. Porque se for de Deus, vai ser confirmado em uma situação totalmente diferente, em um tempo diferente, uma pessoa diferente, e vai confirmar. E Deus já faz isso mesmo. Ele não te cobra, não te pune por você estar esperando a segunda, porque normalmente é assim. Normalmente é assim. Ele sempre está e usa situações diferentes, pessoas diferentes, contexto diferente, e ele dá a resposta. Verso 39. Sabei, porém, isto, que se o pai de família soubesse a que hora havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Aí na outra linguagem. Entendam, porém, isto. Se o dono da casa soubesse a que hora viria o ladrão, não permitiria que a sua casa fosse arrombada. Então nós temos o pai de família. Ele é o vigilante da casa. Deveria ser. E tem uma possibilidade. É possível um ladrão vir de surpresa e ladrão não vem para trazer nada. Ladrão vem para levar. Certo? E aí entra aquela questão do discurso em Mateus 24. Da agora para frente está muito próximo de Mateus 24. Uma preparação para o momento que viria, alguém saquear os seus bens. Então se prepararia por esse motivo e se prepararia para esse momento. Começaria a se preparar antes, porém o tempo necessário não estaria se preparando todo dia. Não estaria preparado contra o ladrão todos os dias. Por quê? Porque é uma possibilidade. Certo? É uma possibilidade. Porque o texto vai dizer assim, se o pai de família soubesse a que hora havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. O que é isso? É uma situação que não é esperada. Porque quando o ladrão vem, eu acredito que esse texto está dizendo, quando o ladrão vem e ele tem efetivo, ele acontece de roubar a casa da pessoa. Então, eu acredito que aqui nesse versículo está dizendo que se ele soubesse que hora viria o ladrão, ele tinha vigiado e o ladrão não teria roubado sua casa. Mas como a vinda de um ladrão é algo improvável, o ladrão, ele tem assim uma possibilidade maior de minar a casa, de pegar o pai de família despreparado, não é? Ele não está de prontidão. Porque é improvável um ladrão entrar na sua casa. Agora vamos para outra. Aí para o verso 40. Agora no verso 40 vai dizer: portanto, estáis vós também apercebidos, porque virá o Filho do Homem a hora que não imaginais. E sejam também vocês preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que não o esperam. Então nós agora temos aqui o Filho do Homem.
dando certeza que virá. Porém, a hora não convém falar. Então, aqui é provável que o ladrão venha, é improvável que o ladrão venha. Só que aqui é totalmente, aqui é uma afirmação. Não é algo improvável, é algo certamente. Certamente o Filho do Homem virá. E virá numa hora que não o esperam. Não o esperam no sentido assim. Esse momento, ele não é avisado. Você tem que estar pronto. Você tem que estar de prontidão lá no portão. Na hora que o Senhor chegar, você tem que estar com a sua lâmpada acesa. Você precisa estar vivo em Cristo. Precisa estar na presença. E se você está de lombos cingidos, quer dizer que você está executando tarefas. Quer dizer que você está de prontidão, fazendo a sua tarefa. Por isso que você está lá naquele momento e abre de imediato quando o seu Senhor bater. O versículo anterior do pai de família se refere a um ataque à sua casa que pode acontecer. Por esse motivo, não está vigiando todos os dias esperando o ladrão. Porém, a vinda do Filho do Homem é certa e precisa ser esperada todos os dias em vigilância, como no início do texto, lombos cingidos, lâmpadas acesas. Lâmpadas acesas, lembrando que para essa lâmpada aqui continuar acesa, precisa estar de contínuo, recebendo o óleo, precisa cuidar da sua luz. E também cuidar da sua veste. A sua veste precisa estar cingida, precisa estar em posição de prontidão para que não restrinja seus movimentos de ataque e defesa, servir de imediato. Verso 41. Pedro diz essa parábola a nós ou também a todos? Aí Jesus já vai agora para mordomo. Agora Jesus vai para mordomo. E disse o Senhor: qual é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor pôs sobre os seus servos, para lhes dar a tempo a ração? Quem é, pois, o administrador fiel e sensato, a quem seu Senhor encarrega dos seus servos, para lhes dar sua porção de alimento no tempo devido? Então, nós temos aí um administrador, o mordomo, ele é um administrador sobre os conservos, ele é um servo sobre conservos. Quem é, pois, o administrador fiel e sensato a quem seu senhor encarrega dos seus servos, para lhes dar a sua porção de alimento no tempo devido? Pergunta. Verso 43. Bem-aventurado aquele servo a quem o seu senhor, quando vier, achar fazendo assim. Feliz o servo a quem o Senhor encontrar fazendo assim quando voltar. Fazendo assim como? Dando a porção de alimento no tempo devido. Lembra lá aquela questão da comida do escravo? Então, o administrador, o servo, está sobre os conservos. E ele precisa estar de contínuo alimentando de forma prudente, de forma fiel,
os seus servos. No caso aqui, o administrador, ele tem servos. Então, é servo sobre servo. No caso aqui, esse aqui é conservo. Por quê? Porque existe um senhor acima. Então, qual é, pois, o mordomo fiel e prudente? Qual é o administrador fiel e sensato? A quem seu senhor encarrega dos seus servos para dar a sua porção de alimento no tempo devido. Está cuidando, não é? Está cuidando de alimentar para que essas pessoas tenham saúde e estejam bem para servir, fazer as tarefas. Então, ele é um gerente, ele é um administrador de tarefas executadas pelas pessoas. E essas pessoas precisam ser alimentadas para ter saúde. Em verdade vos digo que, sobre todos os seus bens o porá. Garanto-lhes que ele o encarregará de todos os seus bens. Então nós temos aqui aí no verso 44 uma conclusão. Que se esse senhor, que pôs esse administrador, e esse administrador foi fiel, então o Senhor colocará ele sobre todos os seus bens o porá. Então, sobre todos os seus bens o porá. Então parece que está acontecendo aí uma escala na entrega de bens para que essa pessoa administre. E quanto mais bens, mais servos ele vai administrar. Então, feliz o servo. Então esse servo é um servo que vai ser feliz. Por quê? Ele honrou a confiança do seu senhor. Aqui nós estamos falando de alimentação para manter corpo humano. Falando no natural. Agora, e no espiritual? Não acontece também essa necessidade de alimentar o povo de Deus espiritualmente, com palavra? Então, se o Senhor chegar e esses servos estiverem com fome, fracos da palavra, e o problema foi com esse administrador. Porque conforme o Senhor chega, ele vai adquirindo, e ele vai sendo fiel, ele vai adquirindo mais bens para governar. Mas os bens não são dele, os bens são do Senhor. Ele é só administrador. Mas aí, agora no verso 45, começa uma outra possibilidade. Mas, se aquele servo disser no seu coração, o meu senhor tarda em vir, e começar a espancar os criados e criadas, e a comer, e a beber, e a embriagar-se. Bom, eu penso assim, se comer e beber fosse dentro de um normal, por que colocaria aqui? Então eu entendo que agora ele está comendo e bebendo de forma irresponsável. Certo? Ele está tomando dessa comida, dessa bebida de forma irresponsável. Por quê? Aí o versículo termina em embriagar-se. E o pensamento termina só no verso 46. Porque aqui no verso 45 parou com uma vírgula. Note aí no texto de você. E o ponto final é só no 46. Então essa conversa vai 45 e 46. Virá o Senhor daquele servo no dia em que o não espera. Quer dizer, o servo não está esperando que aquele senhor dele virá naquele dia. E numa hora que ele não sabe. E separá-lo-á
e lhe dará a sua parte com os infiéis. Aí, em Mateus 24 vai dizer, quem é, pois, o servo fiel e prudente? Mas se aquele mau servo disser no seu coração, o meu senhor tarde virá, e começar a espancar os seus conservos, e a comer e a beber, virá o senhor daquele servo no dia que não o espera, e a hora em que ele não sabe, e separá-lo-á e destinará a sua parte com os hipócritas. Aqui está infiéis. E ali haverá pranto e ranger de dentes. Então, infiel quer dizer que é pessoa rejeitada, não é? Vai ser rejeitado. Vai cair lá na parábola lá do trigo e do joio, ele vai cair no joio. Ele não vai cair no trigo. Então, o servo, administrador fiel, cai no trigo. E o infiel é o joio. E o servo que soube a vontade de Deus, ele soube a vontade de Deus. Então, o servo que soube a vontade do Senhor, do seu Senhor, e não se aprontou, nem fez conforme a sua vontade, será castigado com muitos açoites. Então, aquele que sabe a vontade de Deus, que sabe a vontade do seu Senhor, e não se aprontou, lembra? Cingido, lâmpadas acesas, será castigado com muitos açoites. Mas o que não soube, note aí que o 47 acaba com ponto e vírgula e o pensamento acaba só no 48. Mas o que não soube a vontade e fez coisas dignas de açoite, ele não soube e fez coisas dignas de correção, de açoite, poucos açoites será castigado. Aí depois ele vai, e a qualquer que muito for dado, diretamente muito se lhe pedirá. E ao que muito se lhe confiou, muito mais se lhe pedirá. Se pouco é dado, pouco é cobrado. Se muito é dado, muito é cobrado. E aí você também tem uma correlação aqui, que quanto mais é dado, mais você sabe a vontade do seu Senhor. E se não fizer conforme a vontade conhecida, muitos açoites. E aqui nós finalizamos. Tanto é que é a parábola do servo vigilante, não é?